Aleluia. Glória a Deus. E põe as suas mãos na direção do seminarista Henrique, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Peça ao Senhor que fale através dele. Eu acredito que se você está aqui, é porque Deus quer falar com você. Amém? Amém, irmãos? Se você está aqui nessa noite, Deus quer falar com você. E vamos pedir para que Deus use o servo dele para trazer a palavra que nós precisamos em nosso coração. Senhor, aqui está o teu servo. Usa ele como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, fale através dele. Que ele não fale dirigido por ele mesmo. Que ele não fale aquilo que ele quer falar. Que ele fale aquilo que o Senhor mandar falar. Dirija ele, as suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, totalmente dirigidos pelo teu Espírito Santo. Desde já nós colocamos todo esse local debaixo da proteção e da unção do sangue de Jesus. E que a tua palavra e que teu Espírito Santo fale conosco, conforme bem lhe aprouver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Um amém, um pouquinho mais forte. Amém? Bom, todo mundo comigo aqui, né? Bom, hoje eu venho trazer uma meditação do Senhor, mas primeiramente eu gostaria de trazer um contexto bíblico, que não sei se todos conhecem a família de Corá e a sua história, né? Eu vou começar com a sua família e vou terminar com seus dois filhos. Corá era um levita, estipulado por Deus, só que lá no Êxodo, ele se rebeliou e não aceitou aquela situação, porque ele gostaria de estar no local de Moisés, ele gostaria de ser líder, e isso inflamou no coração dele e mais 250 pessoas ao redor desse Corá. E ele persuadiu essas pessoas a ter esse mesmo entendimento que ele tinha, ao ponto de indagar Moisés e dizer assim: não, eu quero ser líder, por que eu não posso? Né? E aí Moisés orou ao Senhor e pediu que o Senhor interagisse sobre aquela situação, porque ele achava que era Moisés que tinha colocado ele como líder, mas Moisés sim sabia que era o Senhor que tinha colocado ele naquela liderança. Mas Corá, se encheu o coração e queria entrar ali como fosse uma eleição, mas é o Senhor que elege. Bom, e aí ele orou ao Senhor Moisés que o Senhor revelasse, né? E aí teve uma situação lá, quem quiser ler, está em Êxodo, está em Números 36, melhor essa história, para estar conhecendo melhor sobre essa família. E ao ponto que quando Moisés e essas famílias de Corá levaram a oferta, o Senhor não aceitou a oferta de Corá, ao ponto de abrir a terra e engolir a sua família. Mas não é esse contexto que eu vou dizer sobre Corá. Mas resumidamente, ficaram-se 2 filhos. E esses filhos entraram na terra prometida, né? Eles foram sacerdotes, serviram ao Senhor em Jerusalém, tiveram a oportunidade de servir, porque no Velho Testamento a Arca da Aliança era tida no templo, e esses filhos tiveram a oportunidade de ser sacerdote ainda. Como Deus, o amor de Deus é implacável, Ele permitiu que esses 2 inocentes ficassem e continuassem, né? Bom, só que esses 2 foram, um período, exilados, e já não podiam mais servir na casa do Senhor, que era em Jerusalém. E aí eu vou entrar nesse contexto, que é o Salmo 42, que diz assim, de 42, de 1 a 11, né? Se vocês puderem acompanhar no telão, ou quem quiser a Bíblia, e diz que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, não pelo salmista Davi, porque escreveram muitos dos salmos. Diz assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite,
enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derrama a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegrias e louvor, multidão em festa, porque está abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação é meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti, nas terras de Jordão, de Hermon e de Monte Mizar. Um abismo chama o outro, abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Tudo durante o dia o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa dos opressores dos inimigos. Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estar abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação é o meu Deus. Amém? Primeiramente, eu venho orar, agradecer, Senhor, por essa palavra, agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, agradecer pelo seu amor incondicional, Senhor, porque o Senhor procura por verdadeiros adoradores, espírito em verdade, Senhor, mas primeiramente o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Abre nossos corações, abre nossos ouvidos, Senhor, porque eu venho falar de Ti, Senhor. Não permita que eu fale nada de mim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Bom, nesse contexto, dá para ver que é uma pessoa que está sofrendo, né? Se lamentando e várias perguntas, uma indecisão total. E esse era um dos sacerdotes que servia no templo. Mas por a rebelião do povo de Israel, pelos pecados, né? Foram se afastados de Israel, aonde estava implantado o templo. E esses servo do Senhor foi levado cativo e, resumidamente, não podiam mais servir ao templo. E então o tema de hoje é: quando minha alma anseia por ti, ó Deus. E esse texto começa aí dizendo sobre a corça, e o louvor antes da ministração começou a falar sobre a terra seca. Eu até brinquei com a minha esposa que corça não é aquele carrinho, né? E nem muito menos um peixe. Corça é um animal, tipo aquele que vive no deserto, bem dizendo no deserto do Saara e na Europa. E como ele vive no deserto e ele corre muito, anda muito, ele anseia por água, porque onde ele vê água, ele precisa da água. E como a terra seca precisa da água, porque senão fica naquela situação. E esse salmista diz que ele estava passando nessa situação, ele estava passando uma necessidade da presença de Deus, né? Então, é bem como isso: quando minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso seria um alarme para a gente estar entendendo quando estamos passando por isso, porque muitas das vezes estamos nessa situação e não entendemos que estamos. E aí começam-se as perguntas, as murmurações, as indagações. E bom, então, primeiramente, nossa alma, primeiro ponto, nossa alma anseia por Deus. Isso é fato. E aonde que nós vemos isso? No versículo 1 diz assim: assim como a corça anseia pela água corrente, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso é fato. Esse salmista diz isso.
mas nós também. Mas aonde que nós vemos e temos certeza que nossa alma anseia por esse Deus grandioso? Em Romanos 10, 9 a 10, diz assim: porque se com tua boca confessa Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Primeiramente, um cristão, para confessar Jesus como Senhor e suficiente Salvador, ele ansiou pela presença de Deus, e já passou por esse processo, já vivenciou na presença do Senhor, e algo fez ele sair, né? Porque uma pessoa que abre a sua boca para confessar Jesus, automaticamente ele já teve um encontro com Ele. Amém, igreja? Amém. Todos vocês tiveram encontro com Jesus aqui? Amém. Quem não teve ainda, eu creio que muitas das vezes a gente, hoje, eu estou tendo umas oportunidades de ter conversando com pessoas que até vivenciou um período dentro da igreja, mas não teve um encontro com o Senhor, porque nasceu, porque foi convidado, porque achou legal, como a palavra do domingo passado, veio procurar coisas aqui, e é o que eu disse para essas pessoas: para você estar aqui, primeiramente, você tem que vir com Cristo, porque isso aqui é o corpo de Cristo. Isso aqui não é um salão de festa, um local para escutar a palavra. Não, primeiramente você tem que vir com Cristo para se unir com o corpo de Cristo, porque isso aqui são cada um membro do Senhor. Resumidamente, isso não é o que é. Eu até comento, até brinca lá no nosso grupo lá, que a igreja é como se fosse, o que é um monte de peixe, né? É um cardume. O que é um monte de cristão? É a igreja do Senhor. Então, se aquele que ainda não se rendeu a Cristo, talvez esse é o momento, né? Como a Anice falou, que uma hora o Senhor rasga o céu, e essa é a hora. Bom, mas primeiramente o cristão, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma caminhada a prosseguir. E essa caminhada, quando nós começamos a caminhar com Cristo, como os dois que caminhavam com Cristo, aquele de Emaús, se vocês não conhecem, está escrito na Bíblia, só procurar lá, né? A gente não tem tempo agora, mas diz que o seu coração queimava. E quando nós caminhamos com Cristo, o nosso coração queima por mudança, queima por escolhas, né? Muitas das vezes fazemos escolhas, e isso nos leva a estar mais próximo de Cristo, ou não, né? Por caminhos, se devo ir aqui ou ali, mas o caminho é o Senhor, é Cristo. Mas eu não digo só isso, aonde eu coloco meus pés, como a Bíblia diz, quanto bom e belo é o pé daquele que leva a palavra do Senhor. Ele está indo naquele local, talvez não tão legal, para ser um servo do Senhor, uma luz, ou ele está indo ali para ser influenciado pelas pessoas, né? Então, é uma entrega, que eu me reconheço como fraco, para ser forte em Cristo Jesus. Eu entrego os meus vícios, as minhas dificuldades, as minhas angústias, o meu passado, de frustrações muitas das vezes, de coisas que não deram certo, né? E para isso também exige obediências. E muitas das vezes o Senhor fala no nosso coração: faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, né? Ou até obediência de coisas que devemos entregar ao Senhor. Eu tive várias situações na minha vida que o Senhor trabalhou, falou, ó, mandou um pastor em casa e disse assim, que eu precisaria entregar a minha parte eu entreguei a minha vida a Cristo, mas não entregava meu relacionamento de casamento. E foi onde que, quando eu entendi isso, eu entreguei. E o Senhor restaurou a minha vida matrimonial, né? Não com o passado, mas restaurou para frente, porque eu segurava coisas que não era minha. Então, às vezes, a gente tem que entregar um vício, entregar um estilo de ser, entregar um jeito de agir, né? Entregar o meu alto eu,
para que o Senhor haja na nossa vida, porque isso são empecilhos na caminhada cristã. E a Bíblia também diz que é uma construção, não é de um dia para o outro. Uma construção tem seu período. E a palavra diz numa parábola que Jesus diz que é como uma torre. Essa construção é para o alto, para mais perto de Cristo. Então exige essas situações. Se nós não se entregamos com as escolhas, com os caminhos, as entregas, as obediências, a rendição ao Senhor, para entender que Ele é Deus e nós somos criaturas e passamos a ser filho, porque agora aceitamos Jesus como um suficiente Salvador e somos incluídos no reino do Senhor, começamos a fazer como esse salmista, como essa geração de Israel, que não tinha mais oportunidade de servir lá em Jerusalém. Mas hoje, no Novo Testamento, pela graça, podemos servir a todo momento, em espírito e em verdade, porque senão, quem não serve espírito e em verdade não verá Deus. Aquela mulher lá, que diz, Senhor, aonde eu sirvo? Em Jerusalém? Ou nesse monte? Ele falou, não, em espírito e em verdade. Isso quer dizer tudo isso aqui que eu falei, escolhas, entregas, obediências, né? E uma construção. E às vezes a gente para a construção, mas que tem que continuar, porque ela tem que chegar até o céu. E lá é a nossa morada. Senão vamos fazer como o salmista, que diz assim, quando irei e verei a tua face. Quem nunca fez isso? Que às vezes a gente anseia por ver a presença de Deus. E quando me dizem a toda hora, onde está o seu Deus? Né? Passamos por dificuldades, por tristezas, e as pessoas indagam, ou às vezes nós mesmos, onde está o meu Deus? Porque eu não vejo solução na minha vida não sai, as coisas não aumentam, não diminuem, não sai, é sempre aquela mesmice, né? E aquela situação, e o coração vai se enchendo de dúvidas, de desespero, porque deixamos de fazer aquelas entregas, né? Porque a Bíblia diz, pois, como o apóstolo Paulo, pois não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se não, irmão, é inútil andar nessa caminhada com o Senhor. Uma igreja prevalece, lembrando que igreja são pessoas unidas, quando tem Cristo no centro. Quando as decisões, as escolhas, é acerrada ao Senhor, não escolhas humanas, como lá no Éden, uma escolha humana levou o ser humano a conhecer o pecado, que é eu querer ser Deus da minha própria vida, eu querer caminhar do meu jeito, mas o Senhor quer nova criatura, quer pessoas restauradas. Ou senão diz assim, porque anda lamentando por causa da opressão do inimigo, né? As dificuldades mesmo que a gente vive dia a dia. Aí ele diz de novo no versículo 10, onde está o meu Deus? Porque eu vejo que essa pessoa está numa caminhada longa, sem a presença do Senhor, né? Ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? E muitas das vezes a gente fala assim, eu estou na igreja, eu estou servindo ao Senhor, eu estou indo, as coisas não acontecem, né? E a alma fica ali, porque me perturba, e aquela aflição, aquela angústia, né? Isso somos nós, amém? Então, quando minha alma anseia por Ti, ó Deus, e aí quando nós começamos a ter essas dúvidas, essas perguntas no nosso coração, então, quando minha alma anseia, quando uma alma tem sede de Deus, agora eu já fico mais específico, quando eu começo a ter sede de Deus, o porquê que eu começo a ter sede, o porquê que eu não vejo mais a presença do Senhor na minha vida, o porquê que essas dúvidas permeiam a minha mente. E como eu disse, muitas das vezes eu estou sentado num banco, escutando um pregador, mas é inútil se você não trazer Cristo no coração, porque esse local é um local de reunião de pessoas salva, remida pelo sangue do Cordeiro, amém? Então, igreja, começa assim, quando uma alma tem sede de Deus, não estou dizendo que vocês não são salvos, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que os salvos perdem essa essência. Como? Diz assim no Salmo 42:2,
minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Esse era um levita, que louvava na casa do Senhor, que levava a palavra do Senhor, né? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Eu imagino esse levita lá, esses irmãos lá no cativeiro, passando por aquela dificuldade, passando por aquele sofrimento, não tem mudança de vida, e as pessoas indagam, pô, esse cara é cristão, esse cara é crente, só vive nessa situação, nos dias de hoje, não lá atrás, porque lá todos sabiam mesmo que eles eram filhos de Deus e estavam sendo cativo, escravo mesmo. E nós muitas das vezes estamos numa situação de escravo. A Bíblia diz que nós somos libertos em Cristo Jesus, não mais escravo de Satanás. E nós se colocamos na posição de escravo de novo, né? Então, nosso coração tem sede do Senhor. Se nós não alimentamos com o Senhor, é inútil. Por exemplo, quando sei que tem sede? Quando a boca seca, eu vou tomar água. Quando eu tomo água demais, eu estou satisfeito. Resumidamente, eu ando num processo com aquilo, com o meu organismo satisfeito. Isso é nossa alma. As pessoas acham que tem que alimentar só o corpo, mas a alma tem que ser alimentada pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pelas buscas, as escolhas, né? Pelas ordenanças do Senhor. Apóstolo Paulo diz que, não, está em Mateus, diz que ide fazer discípulo em Samaria, em Judeia, ensinando a guardar os mandamentos. Isso são coisas que o Senhor nos ordena fazer. Muitas das coisas, das escolhas, está escrito aqui, ó. Devemos escutar e praticar, porque aquele que não pratica, não aprende, só fica na teoria, e não vivencia as obras do Senhor na sua vida, né? Então, nós temos sede. Então, quando nos alimentamos, estamos satisfeitos e podemos caminhar com a sua caminhada, porque lembra que é uma construção, e essa construção exige fôlego. Inútil a gente entrar nessa caminhada sem estar alimentado com o Senhor. Só que, lembrando, quando uma alma tem sede de Deus, quando, né? Quando existe a separação, quando existe que eu já tenho sede e já não vou mais até a torneira tomar água. Existe uma sede humanamente. Também existe uma sede espiritual. Quando o ser humano já não busca mais, o ser humano deixou outras coisas influenciar a sua vida. Em Isaías 49:2 diz assim: mas a vossa maldade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconde o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Amém? Obrigado, irmã. Então, aqui está no contexto lá do Velho Testamento, mas aplicando hoje, diz que as nossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que aconteceu com Adão e Eva lá atrás? A desobediência levou à separação, que é o pecado. Tendo o pecado, o que acontece com nós? O pecado esconde o seu rosto de vós, e do modo que não vos ouve. Eu vou falar a verdade, o cristão, quando ele fica um período, eu lembro do irmão Tales, um período que ele falou que quando um irmão escuta a voz do Espírito Santo, ele fica perturbado. Eu ando conversando com os dependentes químicos, eu digo que hoje eu estou viciado na presença do Senhor. Que quando eles experimentar o que eu vivo, eles não precisam mais se alimentar daquela droga. Eu até brinco, eu estou drogado. Eu necessito diariamente estar com o Senhor. Porque isso que me põe de pé, isso que me dá alegria, isso que me faz motivar a seguir. Então, as nossas maldades, nossos prazeres mundanos, nos faz separação. São coisas que o velho homem fazia, que já o Senhor diz que somos libertos em Cristo Jesus, e muitas das vezes praticamos, ou nem deixamos na presença do Senhor. É o eu querendo fazer, é eu querendo resolver, mas a palavra de Deus que o eu é Deus, não somos nós. Isso que Satanás nos ensinou, a ser um Deus mau. E aí é onde que chega na situação que a gente chega, muitas das vezes sem a presença de Deus, porque nós não queremos a presença de Deus, mas nós necessitamos.
A carne não quer. A Bíblia diz que o espírito limita contra a alma e a alma contra o espírito. Existe uma luta interior. Mas nós necessitamos. Então, e quando acontece isso, acontece um silêncio. Perdendo o silêncio, imagina um casal. Dorme junto, come junto, mas não tem comunhão. Não conversa, não dialoga, não conta as frustrações, não divide os problemas, né? Porque é isso que o Senhor serve também para nós. Ele é um terapeuta. Quem nunca chegou nos pés do Senhor e conversa com Ele? Mas o pecado nos faz separação, nos envergonha. Muitas das vezes viramos as costas para Ele. Por quê? É isso que o pecado faz. Eu vou até contar uma historinha, mas antes eu vou tomar uma água aqui. Eu escutei uma historinha essa semana que foi tremenda. E eu, nesses amigos meus, dependente químico que eu tenho conversando esses dias, eu tenho levado essa história, porque eles entendem que eles têm que abandonar o seu vício para vir à presença do Senhor. Eu falo que não, que nós temos que conhecer o amor de Cristo para nos abandonar os vícios, porque só assim abandonamos definitivamente. E eu contei essa historinha que eu escutei na rádio, dizendo que chegou um certo servo de Deus, aí esse pastor falou: olha, eu não aguento mais, eu falo muito palavrão, eu queria parar com isso. E eu queria um modo que você me desse uma ajuda. Ele falou assim: fala o seguinte, cada vez que você falar um palavrão durante o dia, você me dá R$10. E ele, primeiro dia, 50. Aí o segundo dia ele já foi ficando nervoso, ele pagou 100. Aí ele ficou mais nervoso ainda, ele pagou 150. Aí no quarto dia ele pagou 200. Ele falou: chegou no pastor e falou: e aí, o que eu faço? Estou ficando cada vez mais nervoso e eu estou fazendo isso, né? E ele falou: pois eu vou fazer o seguinte, vamos dar um jeito nisso, eu vou acabar com o seu problema. Você duvida? Ele falou: não, vamos ver então. Catou um cheque em branco dele, assinou, falou: está nas tuas mãos. Cada palavrão que você falar, você vai somar e depois você vai colocar a cifra lá em cima. Primeiro dia ele falou, lembra que ele estava no 200, ele falou R$50. No segundo dia ele não falou mais nada. Moral da história: quando nós tentamos resolver os nossos problemas, chegamos nessa situação, cada vez piorando. Ele diz aqui que um buraco chama o outro. Mas quando alguém paga a nossa dívida, como Jesus pagou a nossa dívida, o amor dele nos constrange a obedecê-lo. Não tem como. O amor dele te faz você abandonar vício, faz você abandonar as coisas, mas para isso depende de você conhecer. Como que você ama alguém se não conhece? É difícil, porque a primeiro impacto, muitas das vezes, a gente olha pessoas e fala assim: nossa, a pessoa não me cheira mal, mas depois quando você conhece, foi Jesus na minha vida. Eu via Jesus na boca dos crentes, eu falava: esses crentes nada a ver. E hoje eu estou aqui falando desse Deus, porque eu conheci esse Jesus. Então que vocês busquem a conhecê-lo. Não é busque vir à igreja, sim, mas com Ele, no coração, né? Então, então existe esse silêncio. Com esse silêncio não temos intimidade, se tem uma separação. E no versículo 7 do Salmo 42 diz assim: um abismo chama o outro ao ruído das tuas cachoeiras, né? Paramos por aqui. É o que acontece com nós, como aquela historinha, um abismo chama o outro, a gente tentando resolver os nossos problemas e cada vez vai piorando, cada vez vai machucando, cada vez vai atrapalhando. E chega um ponto que devemos se render a Cristo de verdade, porque Ele paga o preço, não somos nós. E nós devemos aceitar Jesus, porque Ele já nos aceitou, nós devemos se render a Ele, que é diferente, porque eu já aceitei tanta coisa, até multa que eu já tomei no trânsito, tapa na cara, tive que aceitar, não querendo, mas aceitei. Mas quando eu me rendi a Cristo, eu entreguei os meus anseios, as minhas problemas, e confiei nele, e continuei. Mas uma pessoa quando está nessa situação, dividido do Senhor, diz assim: a sede de Deus não leva a viver no passado. É simples. Amém? Ou a Bíblia está errada? Porque diz aqui no Salmo 42:4: derrama minha alma dentro de mim,
ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegrias, louvor e multidão em festa. Bom, esse salmista entendeu que ele está com problema. Existe algo que separou ele da presença de Deus, porque o desejo dele era estar adorando lá. Mas hoje nós estamos em Cristo, em espírito e em verdade. Basta nos ajoelhar onde nós estamos, ou muito menos dentro do seu carro, dentro do seu escritório, na sua casa, e voltar a ter comunhão. Lembra do casal que dorme um do lado do outro e não se conversa? Alguém conhece um casal assim? Só não precisa falar. Somos nós, o pecado faz a separação. Esse casal teve uma briga no meio deles. Mas o Senhor nos ama ao ponto de nos perdoar. Nos ama ao ponto de estarmos na presença dEle. Então, por exemplo, a Bíblia diz em Apocalipse 2 e 4: tenho contigo, porém, o fato que deixasses de teu primeiro amor. Lembra-te, pois onde caíste, arrependei-te e volta às obras que praticaste no princípio. Se não te arrependestes, logo virei contra ti e tirarei do teu candelabro do seu lugar. Então o Senhor nos chama para nos arrepender. O Senhor chama para, da onde nós caímos, levantarmos e continuar. Porque existiu uma coisa que Satanás inventou, que dá certo, é o pecado, que nos separa da presença do Senhor. Porque nós envergonhamos de entrar na presença de Deus. Não que Deus se afasta de nós, é nós que se separamos dele. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E isso ele continua fazendo sempre, não parou. Coloca coisas na nossa vida, coloca obstáculos, desejos do passado, que nós não somos mais escravos, mas voltamos para trás. Por isso que o cristão, ele vive no passado. Aí ele lembra assim, bom era o momento quando eu servia lá atrás. Sabe por que era bom? Porque você estava na presença do Senhor. Eu já passei por uma situação parecida como essa. E esse texto de Apocalipse me serviu. E como? Porque eu falava, nossa, bom quando eu não tinha feito aquilo, agora acabou com a minha vida. Agora eu não consigo mais caminhar. E aí o Senhor me trouxe à mente, me levou a uma pequena igreja e lá ministrar essa palavra. E eu falei, entendi. Da onde eu caí eu levanto, o Senhor vai me perdoar. Ele está para isso, ele é meu advogado. Ele já comprou e pagou o preço. Basta só eu lembrar disso, para me voltar a ter comunhão com esse Deus. Então esse levita, ele guiava a multidão. Muitas das vezes, somos nós que evangelizava, falava da palavra do Senhor, levava o evangelho nas escolas, no escritório, em procissão na casa do Senhor. Muitas das vezes passava na casa dos irmãos com alegria, chamando os irmãos, como esse levita fazia. Porque ele lembra só do passado. Nossa, o passado que era bom, lá que era gostoso. Só que acho que ele não se tocou aqui porque ele estava em comunhão com o Senhor. E aí depois teve a rebeldia de Israel e perdeu-se a comunhão. E o Senhor levou ele para o exílio. Só que nós hoje é muito mais prático, estamos na graça do Senhor. Basta só uma coisa, que o Senhor diz, arrepende-se. Volte-se de onde caiu e continue. E ele continua dizendo, com gritos de alegria e louvor, e multidão em festa. Ele lembra que o passado era muito bom, existia festa, existia comunhão com as pessoas. E às vezes, por que perdemos a comunhão? Porque o Senhor nos chama para ter comunhão com Ele e com os irmãos. A palavra de Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E hoje as igrejas, que eu digo pessoas, não se amam mais. E talvez o porquê isso? Porque o amor vem do Senhor. É o único que pode nos capacitar a amar de verdade. Porque amar não é um sentimento, amar é uma ação. Eu decido amar. Eu decido amar aquela pessoa que me fez mal. Não é um sentimento. Sentimento é paixão, paixão passa. Vamos se colocar o primeiro amor, A palavra de Deus, o primeiro amor é aquele impacto, aquela paixão. E depois, as coisas que você quer fazer, você quer evangelizar, você quer aquilo, ele volta lá, é isso que eu quero, continua na minha presença. Porque eu te sustento, eu que te guio,
aqui em Filipenses, não sei se eu coloquei aí, diz assim: irmão, não pensa que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Amém? Para onde? Adiante aonde? Sem rumo? Não, né? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos em busca da nossa salvação. Vamos em busca de estar mais próximo de Cristo. E as coisas que para trás ficaram, ficaram. Daqui para frente o Senhor vai fazer tudo novo. Vai restaurar. É inútil. Mas existe uma coisa lá atrás que nos atrapalha a ter comunhão com o Senhor. É a vergonha. É o pecado. Bom, o outro ponto, a minha alma cheia do seu Espírito nos traz a paz de alma. Bom, quando a minha alma está cheia, né? Quem teve a barriga cheia de água que vai dormir que fica blup, 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 acho que todo mundo aqui, né? Não é nem uma coisa feia. Então, quem quer, alguém chegar com um copo de água, você nem quer mais, né? Porque está tão cheio, transbordando, você chega a falar para o povo, não, toma você, chega a dar para os outros, fala, não, bebe aí. O cara chega com um copinho de coca, aquela coquinha gelada, fala, não, bebe aí, você chega, é isso, somos nós, como estamos cheios da paz do Senhor. Começamos a transbordar, falar, pega aí, eu não quero mais, eu não, né? Agora eu vou repartir. Então a gente não precisa se alimentar mais, estamos cheios, começamos a dividir. E dividir o quê? A presença do Senhor. Senão, igreja, é inútil a gente andar na presença do Senhor, senão não podemos dividir, porque esse é um dos mandamentos de Cristo, ensinando a guardar os mandamentos, qual é? Né? E de fazer discípulo, levando a palavra do Senhor, porque tem muitas pessoas que ainda não passaram por esse processo de conhecer Jesus, como eu lá atrás um dia tive nessa situação. Então, 1 Coríntios 9 diz assim: mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvido, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém, igreja? Quem ama Jesus aqui? Amém. Então o Senhor preparou tudo isso para nós, que os olhos não viram. Alguém já viu alguma coisa que não viu? Não. Então espera para ver. Vive. Aceita. Se rende. Eu sou meio falho dizer de mim mesmo, mas de vez em quando eu paro para pensar. Tem uma irmã em Cristo aqui que eu amo muito, que é a Anice. A Anice me conhece, né? Lá atrás. Coisas que era impossível acontecer na minha vida. Por exemplo, está aqui hoje. Não pude ter filho, hoje eu já tenho 2. Eu estou vivendo, eu estou vendo. E o Senhor tem isso para você. E às vezes você fica lá, Senhor, onde estás? Mas porque tem algo, talvez é seu jeito de ser, que atrapalha Deus agir na sua vida. Um belo dia o Senhor falou para mim, falou, ó, sabe por que eu não acrescento na sua vida? Porque você coloca errado. Porque você quer fazer do seu jeito. Aí eu entendi, eu falei, opa, tem que mudar de jeito aqui, vou deixar o Senhor trabalhar, né? E outra coisa, os olhos não viram, o ouvido não ouviram. Eu nunca ouvi e nem imaginaria que um dia o pastor falava, vem aqui pregar aqui na frente. Ó, você ganhou uma bolsa lá no ISB. E eu chegar em casa, minha esposa falar, estou grávida, sendo que eu tenho exame em casa dizendo que eu não podia ter filho. Mas eu fui em busca disso. Uma proposta de trabalho que eu desejei. São coisas que o Senhor preparou para a gente. E muito mais além, não só aqui, mas lá no céu com o Senhor. E diz assim também, preparou para quem o ama. Aí fica difícil, né? É para todos isso que Ele preparou? Não, para quem o ama em espírito e em verdade. E muitas das vezes, essas pessoas que estão em rebelião não vivem essas coisas. E nem vão viver, e nem vão ver. Sabe por quê? Porque estão em rebeldia com a palavra e com o Senhor. Né? E é bem interessante, em 1 Coríntios 15, 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais dignos de compaixão
entre todos os homens. Resumindo, miserável mesmo. Porque muitas das vezes a gente espera só aqui. Mas se o Senhor não fazer, amém. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Já cantaram esse louvor aqui, não é possível. Ele não quer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas Ele tem algo muito maior para a sua vida, que é lá no reino do Senhor. Que diz que nem olhos viram, nem o coração passou, né? Ele preparou tudo isso para nós. Então, irmãos, o alvo é Cristo. E cada vez mais na presença do Senhor. E hoje é o momento, irmãos. Aquele que tem a oportunidade de se arrepender do seu eu, o seu modo de agir, esse é o momento. Esse é o dia que o Senhor preparou na sua vida. Vai conhecer Jesus mais de perto, para vivenciar todas as coisas do Senhor. Não deixe um pecado, uma coisa que Satanás inventou, que nós não precisaríamos, atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Amém, igreja? Amém.